Oi cinéfilos, meu nome é Caroline e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje, seguindo com o esquenta do Oscar, hoje eu vim analisar a categoria de melhor roteiro adaptado. Já tem outros vídeos aqui no canal analisando outras categorias do Oscar, né? Eu vou tentar deixar linkado aqui a playlist também, não só com esses vídeos, mas também com os vídeos que tem as críticas dos filmes indicados, né? Eu já falei sobre a categoria de melhor filme internacional, a categoria de melhor ator e atriz coadjuvante e a categoria de melhor ator e atriz principal. Dentre os indicados nós temos então o filme Bugônia, Sonhos de Trem, Uma Batalha Após a Outra, Frankenstein e Hamnet. Começando falando sobre Sonhos de Trem, eu sei que esse filme é o queridinho de muita gente, que surgiu ali nos 45 do segundo tempo, mas que conquistou muita gente, que acabou recebendo essa indicação. É um filme que tem um tom muito mais introspectivo do que os outros indicados, é um filme que os coadjuvantes dentro da história são muito mais interessantes do que o próprio protagonista, e justamente porque o protagonista dessa história, ele é um grande observador, né? Aqui a gente acompanha o Robert Greiner, que é um lenhador diarista ali, nos Estados Unidos, e que eventualmente acontece uma tragédia dentro da vida dele e ele precisa se reinventar, né? É um filme que fala sobre a vida, é um filme que tem essa questão de observar as mudanças da passagem do tempo, observar a influência e a presença humana na natureza, né? E a própria indiferença da natureza às tragédias humanas, né? Muito disso vem da própria fotografia, que é muito bonita e que inclusive foi feita pelo Adolfo Veloso, que é um brasileiro que tá concorrendo aí na categoria de melhor fotografia e acredito que seja um dos grandes favoritos, tá? Mas aqui em roteiro adaptado eu não diria que o filme tem tantas chances, assim. E eu tenho que ser sincera com vocês, gente. Eu queria ter amado esse filme, mas ele não foi pra mim, assim. Eu não gostei do filme, eu não me prendi à história. Então, não tô muito na torcida pra ele aqui nessa categoria. Eu sei que ele é o queridinho de muita gente, mas eu realmente não curti muito, assim. Eu gosto de filmes que falam sobre a vida, mas eu acho que quando vai pra esse lado muito pensativo, intimista, de olhar assim e contemplar, não é muito o meu estilo de filme. Então, enfim, e o filme pega muito nesse lado. Então, muito por conta disso eu não gostei. Mas eu vou falar que eu acho que os coadjuvantes aqui dentro da história são muito bem escritos, assim. Todos eles têm alguma pequena partezinha, alguma pequena historinha com o protagonista e que ensina ele alguma coisa sobre a própria vida, né? Sobre o perdão, sobre seguir em frente, sobre se reinventar, sobre como a vida é, né? E como a vida é feita de momentos bons e momentos tristes e momentos grandes e pequenos. Então, acho que eles valem a pena e tem grandes performances aí desses coadjuvantes, né? Felicity Jones, pra mim, foi o grande destaque aqui dentro desse filme. Até ficou meio surpresa que ela não foi indicada a coadjuvante, porque realmente, pra mim, ela é a melhor parte do filme e ela traz uma vida pra dentro da história que é muito bonita. E outro dos indicados é Frankenstein, que acho que nem precisa contar sobre a sinopse do filme, mas, assim, qual que é a minha questão com esse filme em roteiro adaptado? Eu gostei de Frankenstein, eu sei que muita gente tem muitos problemas, mas honestamente, me decepcionou um pouco o fato dele ser justamente o que você espera de uma história de Frankenstein, sem tirar nem pôr. Assim, eu esperava que o Guilherme Del Toro ia fazer algo muito similar com o que ele fez em Pinóquio, que ele pega a história do Pinóquio e coloca em outro contexto, né, ali no caso, a Segunda Guerra Mundial. E aqui não, é justamente a história do Frankenstein da maneira como você imagina. E eu acho que o filme é muito potente na sua primeira metade, pelo menos pra mim, assim, foi completamente impactante ver essa história do Dr. Frankenstein, que é esse homem extremamente ambicioso e narcisista e egocêntrico que quer brincar de Deus e ele quer ser grandioso e de certa forma dá pra gente relacionar muito de Murder Supreme aqui com Frankenstein. Mas eu acho que o filme perde muita força dele na segunda metade ali, quando a gente começa a acompanhar a vida da criatura. Eu acho que o filme tira algumas reflexões que são tanto quanto óbvias pra essa história e que são um pouco cafona pra até então, né? Pelo menos na minha percepção, não combinou com o restante do filme. Então também não é um dos meus favoritos aqui nessa categoria e também acredito que, num geral, ele não é um dos favoritos mesmo aqui pra essa categoria, mas também foi indicado a melhor filme e as outras categorias técnicas não chegou a ser indicado a melhor diretor, mas né, a melhor filme, e ele tá aqui, mas honestamente é essa a minha questão, assim. O que eu gostei dentro do filme? Os dois personagens, o Dr. Frankenstein e a Elizabeth,
interpretada pela Mia Goth. Mas enfim, em questão de adaptação, assim, eu diria que é uma boa adaptação, mas é exatamente o que eu tava esperando, então não sei, eu pelo menos saí um pouco decepcionada. E agora falando sobre Bugônia, eu gostei muito desse filme, pra mim ele foi uma surpresa muito positiva, assim. Ele é, no melhor dos elogios, tudo que eu imaginava que o filme seria. E na história a gente acompanha 2 conspiracionistas que sequestram uma grande CEO porque eles acham que ela é uma alienígena, né? Bom, a sinopse do filme já é sensacional e o filme todo, ele tem essa premissa de se passar numa espécie de investigação conduzida por esses 2 conspiracionistas, né? Que são 2 pessoas que estão já completamente bitoladas, assim, de tudo que eles leem na internet, de teorias da conspiração. E eu, como uma pessoa que gosta muito de ler sobre teorias da conspiração, gostei muito de acompanhar esses personagens que são completamente doidos, assim, e que vão tentando descobrir, enquanto essa CEO tenta se defender de todas as formas, né? Ele passa um certo desespero por você se colocar no lugar dessa personagem, que, enfim, não importa muito o que ela fala, eles estão 100% convencidos de que ela é uma alienígena, enquanto a gente vai ali acompanhando essa história conforme as coisas vão crescendo cada vez mais, né? Um filme que vai aumentando o seu nível de caos cada vez mais, como um bom filme do Yorgos Lanthimos. Eu sinto que uma coisa que eu venho dizendo sobre esse filme é que ele foi, eu não diria que divisivo, mas eu senti que ele não foi um filme tão abraçado quanto os outros do diretor. As pessoas que gostam dos filmes do Yorgos Lanthimos talvez tenham sentido que ele não é tão exótico quanto os outros filmes do diretor. Já as pessoas que, tipo, não são tão fãs do diretor, enfim, acharam que ele era muito exótico, talvez, né? E eu acho que por isso ele não agradou tanto, assim. Mas é um filme que eu gostei bastante, assim. Eu acho que ele te ganha pela loucura, assim, desses personagens completamente malucos que também, de certa forma, tem a sua relação com muito do que a gente tá vivendo nos dias de hoje, né? Acho que dá pra gente ver muito das questões atuais, principalmente com internet, inteligência artificial, nesses 2 personagens conspiracionistas, né? Enfim, eu me diverti bastante com o filme, ele não é meu favorito aqui dentro dessa categoria, mas eu curti bastante e recomendo, assim. E bom, falando agora dos 2 próximos filmes aqui indicados, que na minha opinião são os 2 grandes favoritos aqui nessa categoria. Um deles é Hamnet, né, que conta a história aí do William Shakespeare e principalmente da sua esposa Agnes, que passam eventualmente por uma tragédia, né, e precisam aprender a lidar com isso. É um filme muito bonito, que ganha principalmente pela personagem e pela performance da Jess Buckley, né, interpretando a Agnes aqui dentro, né. Eu sei que pra muita gente esse é um filme que vai falar sobre maternidade, sobre luto, sobre seguir em frente, mas pra mim o que ficou mesmo da história é ele ser um filme sobre sacrifícios, né? Aqui a gente acompanha essa personagem da Agnes, que ela vê o seu marido, né, William Shakespeare, em momentos tensos, assim, por estar vivendo no interior, e manda ele pra Londres pra seguir com a sua carreira, pra conseguir ser muito bem sucedido, porque ela acredita fielmente no talento dele, né? E ela cuida dos filhos, e ela abre mão de ter o seu marido presente todos os dias. E pra mim foi isso que ficou, assim, do filme. Eu achei muito bonita a forma como eles retrataram isso, porque claro que ela sente muita falta dele todos os dias, mas ela viu o quanto que ele tinha talento e o quanto que ele tava sofrendo, que ele não ia aguentar viver daquela forma. E ao mesmo tempo te faz questionar de, tipo, se ele é realmente um bom marido ou não, se ele deveria ter voltado, se ele não devia ter aceitado, né? Afinal, ele também viveu uma vida distante dela e dos filhos, né? E ao mesmo tempo você também vê que o amor dos 2 é muito puro dentro da história, assim, não tem nenhuma dúvida em relação a isso. Enfim, eu acho que é um filme muito legal, que eu acho que você pode tirar muitas questões ali de dentro e que realmente se destaca principalmente pela atuação da Jess Buckley, que tá sensacional, assim. E agora falando sobre o meu favorito, que é o filme Uma Batalha Após a Outra. Esse é o meu favorito da premiação como um todo, e eu acredito que até então é o grande favorito da premiação também. Acho que ele vai sair muito bem premiado aqui, mas claro, né, como a gente já sabe do Oscar, muitas reviravoltas podem acontecer, né? O filme tem direção do Paul Thomas Anderson e ele acompanha, então, enfim, um grupo de revolucionários que eventualmente se dispersam e que anos depois um desses revolucionários, interpretado pelo Leonardo DiCaprio, tem que voltar à ativa, né? É um filme muito vivo, muito ativo, que, enfim, traz esses questionamentos sobre extremos, né? Em que a gente tem esses personagens dos revolucionários, ao mesmo tempo que a gente tem o personagem do Sean Penn, que é um
homem do exército que tá tentando ir atrás deles, né? E é um filme que fala sobre os perigos desses extremos, né? Fala muito sobre violência, mas acho que não de uma forma romantizada, assim, e sim mostrando como a violência muitas vezes é usada como arma de solução de coisas e mostrando o ponto de vista dos personagens que acreditam nisso, e eu acho muito interessante a forma como o filme faz isso. Tem personagens muito legais aqui. O personagem do Leonardo DiCaprio, ele é muito interessante porque ele tá dentro desse grupo de revolucionários, mas você vê que ele não é 100% assim, ao extremo. E aí você vê ele tendo que voltar à ativa depois de anos, 100% parado, meio que jogado ali no meio daquela confusão. É muito divertido, assim. Acho que eles souberam adaptar muito bem. Os personagens são muito legais. Você tem o personagem da Tiana Taylor, que é tipo uma grande revolucionária e que vê as coisas de uma forma muito fechada, assim. Ela nasceu dentro de uma revolução, então ela realmente acredita que esse é o único caminho de ter paz, de ter coisas boas e que você tem que rebater violência com violência. Você tem o Sean Penn, que é um personagem que faz parte desse exército, que ele tem esse sonho de se tornar parte de um grupo restrito, mas ao mesmo tempo... E ele tem essa pose de ser, enfim, super durão, mas você vê que ele tá escondendo muita coisa. Ele é um personagem que é muito caricato em vários momentos, né? Eu achei a performance do Sean Penn nesse filme extraordinária, assim. Achei ele muito bom, porque ele realmente traz esse personagem que tenta a todo custo assustar as outras pessoas e se mostrar como esse grande machão, assim, mas no fundo a gente vê ele muito claramente que ele é um homem extremamente patético, assim, e eu acho muito legal a forma como ele interpretou isso, né? Você consegue sentir que o personagem realmente acredita em todas essas coisas. Eu acredito que seja o grande favorito da categoria e, honestamente, é o meu favorito, então eu tô muito torcendo por ele. Mas bom, então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou da categoria, quem que é o seu favorito, o que você acha que vai ganhar aí. E foi isso, e até o próximo vídeo.